Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Eu quero gravar um vídeo que traz uma temática aí sobre apostasia, né? O pecado imperdoável, né? Mas de já sabemos que na Bíblia o único pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia, né? De blasfêmia. Então vamos analisar a questão da apostasia, né? O pecado imperdoável, né? Vamos analisar aqui dentro do contexto bíblico, né? A princípio vamos analisar aqui a questão apostasia, né? Apostasia do grego, né? Afastamento significa abandono premeditado e consciente da fé cristã, né? No Antigo Testamento, não foram poucas as apostasias cometidas por Israel. Só em Juízes há 7 desvio ou abjuração da verdadeira fé em Deus. Para os profetas, a apostasia constituía-se num adultério espiritual. Presta atenção. Para os profetas, a apostasia constituía-se num adultério espiritual. Se a congregação hebreia era tida como a esposa de Jeová, deveria guardar-lhe fielmente os preceitos e jamais curvar-se diante dos ídolos, né? É uma citação que eu peguei até do dicionário teológico de Claudionor Correia de Andrade, CPAD, página 48. A questão, vamos analisar uma que em Hebreus capítulo 10, que você tiver a Bíblia, possa abrir Hebreus capítulo 10, versículo 26, Hebreus capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31, né? Versículo 23. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhos. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com quem foi sacrificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Vamos lá. O sacrifício de Cristo nos faculta o acesso a Deus, sem sombra de dúvida. Entretanto, Deus exige de nós responsabilidade no uso dos seus dons, mas deseja principalmente de nós uma vida de santidade. Por haver na igreja pessoas que, mesmo tendo experimentado os presentes de Deus, a salvação, o perdão dos pecados, a inclusão da igreja, queira pecar voluntariamente, não havendo para os cristãos, não havendo para os pecados de tais pessoas qualquer sacrifício. Pelo fato de retornar à vida de pecados e pisar o Filho de Deus, resta-lhe a expectação de algo ruim, pois caíram nas mãos do Deus vivo, né, que for pensar nessa questão de apostasia. O pecado de apostasia, para o qual não resta mais sacrifício. Esse tipo de pecado era conhecido entre os rabinos do Antigo Testamento. Naquela ocasião, somente os pecados de ignorância podiam ser expiados. Somente os pecados de ignorância podiam ser expiados. Se um homem pecasse deliberadamente, com pleno conhecimento de sua maldade, não haveria mais sacrifício em seu favor. Simplesmente seria excluído de seu povo. Sua iniquidade permaneceria sobre ele e não teria direito ao perdão, misericórdia. Pecado voluntário. No capítulo 3, no capítulo 3 de Hebreus está escrito: Vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O termo traduzido para apartar é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirado, afastar-se daquilo que antes você estava ligado. Trata-se de apostasia. Esse pecado consiste na rejeição consciente, maliciosa e voluntária da evidência e convicção do testemunho do Espírito Santo com respeito à graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. É nesse contexto que devemos entender o presente tema, Tendo conhecido a verdade, versículo 26, o texto sagrado refere-se a um tipo de pecado espontâneo, consciente,
O conhecimento da verdade aqui mencionado não é rudimentar, experimentado pelo novo convertido ou por aquele crente de vida cristã superficial, mas o conhecimento da verdade divina no sentido amplo. Tem que pensar dessa maneira. Não é um conhecimento qualquer, um conhecimento superficial, mas um conhecimento já de alguém que conhece as bases da fé cristã. Não resta mais sacrifício, né? Não resta mais sacrifício. É o que está lá no texto do capítulo 10. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Assevera o texto sagrado. Trata dos pecados insolentes que se constituem numa afronta inominável a Deus. Pecar assim é um atentado à santidade do Altíssimo. É loucura que trará sérias consequências. A verdade divina liberta, João 8:32, quando o pecador a recebe de coração. No entanto, quando a verdade é desprezada de modo deliberado, consciente, doloroso, reincidente, ofensivo, por quem conhece bastante, torna-se impossível o perdão, porque tal pessoa repudia e repele para longe de si a graça de Deus, que pode levá-lo ao arrependimento. No contexto iníquo, já descrito, tal pessoa peca não somente contra o Filho, mas também contra o Pai, que o enviou, e contra o Espírito Santo, que nos convence do pecado. Quem então convencerá tal pessoa do seu pecado? É por isso que a apostasia se torna, não tem perdão. Porque pecou contra o Filho, depois cai com o Pai, depois contra o Espírito Santo, então não resta mais perdão. Cai para o rumo da blasfêmia, né? Só resta uma expectação horrível, versículo 27 do capítulo 10. Não havendo mais sacrifício pelo pecado, o que resta? Só resta a expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Só lhe espera uma sentença. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia, versículo 31. Desprezando o único sacrifício que salva, pisando o Filho de Deus. Na lei de Moisés, a palavra de 2 ou 3 testemunhas era válida para que um sacrilégio, né, fosse condenado sem misericórdia, Deuteronômio 17:2. Para aquela pessoa não havia mais apelação, a morte era certa. Quem pisar o Filho de Deus, o maior castigo lhe sobrevirá. Desprezar o Evangelho é considerar sem valor o sacrifício de Cristo, é zombar da salvação, é desprezar tudo que há de sagrado na igreja de Cristo, depois de ter conhecido a verdade proveniente dos santos oráculos de Deus. Profanando o sangue do testamento. Versículo 29. Significa considerar o sangue do Filho de Deus como sangue comum, profano, sem nenhum valor sagrado, redentor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. É por seu sangue que nos aproximamos dele. Efésios 2:13. O sangue de Cristo nos purifica. Hebreus 9:14. Resgata, lava de todo pecado. Apocalipse 1:15. Assim, se o deliberado transgressor profanar o sangue de Cristo, não há nada mais que possa remover ou purificar. Agrava o Espírito Santo. Trata-se de um pecado múltiplo. Está no versículo 29 de Hebreus 10. Agrava o Espírito Santo. Versículo 29 do capítulo 10. Trata-se de um pecado múltiplo em sua prática. Enquanto pisa o Filho de Deus, profana seu sangue e faz agravo ao Espírito Santo. Literalmente, insulto, insolência, ultraje. Para esse tipo de pecado, o Calvário não passa de uma encenação e de uma farsa, né? Vamos analisar a questão da blasfêmia aqui. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Com o coração endurecido, o pecador ultraja conscientemente o Espírito Santo. Quanto a isso, Jesus advertiu severamente. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Mateus 12:32. E no texto de Marcos, depreende-se que blasfêmia contra o Espírito de Deus é o mesmo que atribuir a Satanás a obra de Cristo. Como vemos, a Epístola aos Hebreus apenas corrobora o que Jesus já ensinava anteriormente. Meu Deus! O pecado imperdoável não é a mesma, o pecado imperdoável não é a simples incredulidade. O incrédulo, de fato, se não aceitar Cristo, está condenado. Está registrado em João 3,18. No caso em questão, não se trata de um incrédulo qualquer, mas de alguém que já teve um amplo conhecimento da verdade. O Espírito Santo é que tem o poder de convencer o pecador de seus pecados, do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Se o miserável o despreza e lhe faz agravo, não há mais esperança para o tal.
é gradual, é palatino, né? Vem da apostasia e perigoso cair agora na blasfêmia e pronto, fecha. Arrependimento impossível. No estudo referente ao capítulo 6 de Hebreus, né? A gente voltando para Hebreus capítulo 6, né? Já aprendemos que se torna impossível a renovação para arrependimento daqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Qual a razão de tal impossibilidade? A resposta está claramente estampada no texto, porque, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Mais uma vez, constatamos que o pecado imperdoável não é cometido por um desobediente, desavisado qualquer. Não se trata de um pecado por ignorância, mas por uma pessoa consciente da sua fé. A questão: o juízo de Deus é severo e total. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa advertência nos mostra o quanto Deus é severo em seu juízo. Nenhum suborno poderá alterar os seus propósitos. Nem fama, nem riqueza, nem vantagens terrenas de qualquer espécie farão qualquer diferença no juízo celestial. Lembrando dos dias passados, 32. Aqui, a demonstração ao destinatário da epístola é para que se lembre dos dias passados, nos quais eles deram o seu testemunho diante dos seus perseguidores. Aqueles crentes compadeceram-se de que foram presos e perderam bens, sabendo que teria nos céus uma possessão melhor e permanente, né? A questão da apostasia. Vamos fechar o assunto. Apostasia. O abandono deliberado da fé em Cristo é algo de indescritível gravidade espiritual. Se rejeitarmos o sacrifício de Cristo como paga pelos nossos pecados, né? Nenhuma outra provisão haverá para a nossa salvação. O relativismo religioso e o secularismo que debilita a igreja, afrouxando as regras e os limites entre o santo e o profano, constitui um sinal de alerta a todos nós. Não rejeitamos a Cristo, Temos que analisar. Aviso contra a apostasia. O pecado voluntário que ameaçava os hebreus, né? Aviso contra a apostasia. O pecado voluntário que ameaçava os hebreus consistia em abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Não há nenhum sacrifício em favor dos que apostatam da fé em Cristo. Pela alma do homem, só existe o único sacrifício de Cristo. Versículo 26. Ora, se o sacrifício de Cristo é definitivo, também é o único. Rejeitá-lo voluntariamente implica uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo. O autor não se limita à eficácia da obra de Cristo em favor do penitente. Essas passagens devem ser estudadas em conjunto com o capítulo 6, né? O capítulo 6 e 4 e o capítulo 10 de Hebreus. Sob a antiga aliança, quem desprezasse a lei de Moisés era punido com a morte. Versículo 28 no capítulo 10 de Hebreus. O mesmo princípio está em vigência e com maior rigor ainda para quem apostata da fé, pois constitui a afronta a Cristo, a eficácia de seu sangue e um insulto ao Espírito Santo, através de quem a graça de Deus se manifesta. Sobre os tais pesa o juízo de Deus, do qual ninguém pode escapar. É o comentário bíblico sobre Hebreus, né? Sobre uma citação. Então, abrange toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Não há perdão. Se pecarmos voluntariamente, né? O escritor de Hebreus volta a advertir aos seus leitores sobre o caso de abandonar Cristo, como fizeram. Pisar o Filho de Deus, continuar a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, torna-se culpado de pisar Jesus Cristo, que já foi exaltado. O justo viverá pela fé, Hebreus 10 e 38. Esse princípio fundamental afirma 4 vezes nas Escrituras. Governa o nosso relacionamento com Deus e a nossa participação da nossa salvação provida por Jesus. Essa verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus com um coração sincero e crente. Quanto àqueles que abandonam a Cristo, deliberadamente continuam em pecado. Deus não tem prazer nele, incorrerá na condenação eterna. Para fecharmos, 2 tipos de apostasia. Temos a apostasia moral e a apostasia teológica, né? Apostasia moral é onde que tem as negações deliberadas dos conceitos de certo e de errado, né? A definição de apostasia, abandono da fé, como já foi falado, né? Vamos colocar essa questão da apostasia moral, apostasia teológica. Vamos colocar aqui agora aqui.
Essa é fácil de identificar. Lembrando que a apostasia só viria sobre aquele que um dia se decidiu por Jesus ou cerca, né? Não tem um toque, não teve o toque do Espírito Santo. Hebreus nos dá uma definição exata sobre a apostasia moral. Vejamos, é aquela pessoa que depois de ter experimentado uma intimidade, uma comunhão com Deus, desiste de volta às práticas antigas. É o que mais me impressiona, é que nós damos a essa pessoa o nome de desviado, quando na verdade ela é uma apóstata, dependendo, tem que analisar o tempo. Apostasia moral. Tem a questão também de outra questão que temos que analisar na carta petrina. Pedro assim afirma em sua carta: porquanto se, depois de teres escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, for outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. Meu Deus, misericórdia, é verdade. Tem uma citação também que vamos colocar também do estado, a cautela para se pensar, né, para se analisar teologicamente, é como a porca voltando para o seu lamaçal e o cachorro voltando para o seu vômito, voltando para a sua vida exterior, a sua vida pregressa. Então a apostasia moral são a negação desses conceitos de certo e de errado estabelecido pela Bíblia. A apostasia teológica, né, é a negação consciente das doutrinas fundamentais da fé cristã, das verdades absolutas, universais e imutáveis da parte de Deus. Então tenhamos cuidado e devemos pensar acerca do que é certo e daquilo que a Bíblia nos coloca sobre verdade. A apostasia, o abandono deliberado da fé em Cristo, é algo de indescritível gravidade espiritual. Se rejeitarmos o sacrifício de Cristo como paga pelo nosso pecado, nenhuma outra provisão haverá para a nossa salvação. O relativismo religioso e o secularismo, que debilita a igreja, afrouxando as regras e os limites entre o santo e o profano, constitui um sinal de alerta a todos nós. Não rejeitemos a Cristo. Shalom, a paz do Senhor, que possamos refletir sobre esse tão terrível pecado de apostasia, cometido por muitos homens do Antigo Testamento. Vamos analisar tanto o capítulo 6 de Hebreus, como analisar o capítulo 10 de Hebreus, ao qual lemos. Não resta perdão, não tem perdão, porque a apostasia se caminha para uma blasfêmia. Shalom, a paz do Senhor, até a próxima.